Boa noite. 18 horas já? Deixa eu ver. 18 horas. Boa noite a todos e a todas. Marco Pantoja aqui para mais uma live das nossas semanais aqui no contemamor.amai-vos. Eu queria aproveitar e convidá-los, quem ainda não conhece, conhecer o site do Contém Amor, uma plataforma de educação, de cultura, de direitos humanos, muito curso, todos gratuitos, tem consultoria, tá? Vários assuntos dentro dessa temática de religiosidade, direitos humanos, de cultura, de educação. Convido vocês a conhecerem a plataforma. Deixa eu trocar de óculos aqui porque esse é multifocal e eu me embolo com ele. Pronto, agora ficou bem melhor. Seguinte, moçada, seguindo o nosso calendário, hoje eu vou falar de flow, tá? Vou falar desse conceito importantíssimo de um cara que eu tive a honra de ter como professor, chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é húngaro, se eu não me engano, mas é radicado nos Estados Unidos. E o trabalho dele é um trabalho bem bacana. Ele pode ser chamado como um dos cofundadores da chamada psicologia positiva, que tem como maior expoente o Martin Seligman e tal. Pesquisa aí que tem um assunto bacana. Mas aqui, gente, é o resumo do resumo, né? Pô, pior que eu tô sem tempo aqui, rapaz. Para saber que horas... Ih, agora deu ruim, eu tô sem relógio, como é que eu fico sabendo que horas são? Mas vamos lá. Se alguém puder me indicar as horas aí, alguém que está participando, Fundação Florestal, Lino, Edmar, eu peço essa gentileza que eu tô sem relógio e aqui no meu celular eu não consigo ver horário, porque aqui a gente tem um acordo de fazer as lives com até 15 minutos. E eu dei esse mole de não estar com o telefone aqui, tá bom? Se vocês puderem me ajudar, vai ser bacana. Bem, vamos lá. A ideia é 15 minutos para falar de um assunto tão importante. Eu vou fazer o resumo do resumo, e aí quem tiver interesse em querer saber um pouco mais, ter um conteúdo mais completo sobre isso daqui, eu me coloco à disposição para a gente conversar no Marco Pantoja Psi, @MarcoPantojaPsi, meu Instagram, ou até aqui mesmo pelo perfil do Contém Amor Amai-vos. A questão é que eu não respondo aqui semanalmente, aqui eu só faço a live, né? Então, se vier alguma pergunta, vai ter que ser encaminhada para mim. Bem, primeira coisa, o que é o flow? O que é a ideia do flow? A ideia do flow é uma atividade, moçada. Não vou contar origens, como ele chegou até lá, o estudo que ele fez através daqueles antigos, quem é mais antigo vai saber disso, aqueles bips, os famosos teletrins e tal, pager, né? Como ele fez um estudo com milhares de pessoas no mundo inteiro, como ele começou isso com um artista, depois foi indo para outras áreas. Não vai dar tempo para a gente falar essa história toda, dar esse contexto. Então, me cabe aqui falar o que é, né? Falar o que ele provoca, o flow, e mostrar um pouco do gráfico que ajuda a gente a compreender a dinâmica desse conceito. Não é um conceito estático, né? É um conceito dinâmico. Então, primeiro o que é? O flow é uma atividade que você faz, né, que te gera equilíbrio no teu psiquismo. Foi isso que o Mihaly Csikszentmihalyi comprovou. Quando você encontra uma atividade flow, ela gera um equilíbrio no médio e longo prazo no teu psiquismo, tá? Ou melhor, ela ajuda a aumentar o teu grau de bem-estar. E o que é essa atividade? É uma atividade que você gosta, tá? Primeiro ponto é esse, uma atividade que você curte fazer, que você tem um altíssimo grau de concentração, sem precisar que ninguém te pressione para isso, tá? É quase que natural aquela tua atenção quando você está fazendo aquela determinada atividade. E por último, quando acaba essa atividade, você tem a sensação de expansão, de crescimento como pessoa, de crescimento da sua alma. Então essas três características ajudam a gente a saber o que é o flow. Primeiro eu falei sobre o benefício que ele traz para a gente.
comprovadamente, Mihaly Csikszentmihalyi, depois de muitos anos, tem inclusive o livro dele, falando, que é esse título, Flow, comprova isso. Quem tem uma atividade flow na sua vida consegue o maior grau de equilíbrio no psiquismo, consegue o maior grau de bem-estar. Ponto. Então, quais são as 3 características, repetindo, de uma atividade flow para você colocar isso na sua vida? Primeiro, é uma atividade que te gera altíssimo grau de concentração. Você faz aquilo sem pressão nenhuma, né? Segundo, você gosta muito daquela atividade. E terceiro, quando acaba essa atividade, você tem um crescimento, você tem a sensação de que você se expandiu. Então, para isso serve o flow e essas são as características dele. Alguém pode me dizer que horas são agora, por acaso, para saber só o meu tempo? Por gentileza? Alguém que esteja ao vivo com a gente? Só para saber se eu estourei meu tempo ou não. Bem, essa é a primeira parte. Voltando a falar, gente, são 15 minutos, eu faço essa aula aqui com 1 hora de duração. Então, para fazer em 15 minutos, eu tenho que enxugar tudo, tá? Mas outro ponto que eu não posso deixar de falar, eu fiz um desenho aqui meio esdrúxulo, mas pode ajudar a gente a entender essa ideia do flow, da ideia do caráter dinâmico do flow. Aqui você vê a habilidade, o gráfico, né, o vetor de habilidade. Aqui o vetor de desafio, tá? O flow é essa linha pontilhada, é essa oscilação que você tem nessa linha pontilhada entre a sua habilidade e o seu desafio. Quando você tem muita habilidade para essa tal atividade flow que você encontrou, quando você tem muita habilidade e o desafio é pequeno, você fica nessa faixa. Logo, você cai na zona do tédio. Se, ao contrário, você tem um desafio gigantesco e a sua habilidade é pequena, você vai ficar nessa faixa aqui horizontal. Logo, você vai cair na zona do estresse. O flow, ele é dinâmico, mas ele se encaixa nessa faixa aqui, ó. Vou dar um exemplo para ficar mais ilustrativo ainda. Se você descobre que o ping-pong é o seu flow, você tem alto grau de concentração, adora fazer aquilo e quando acaba você se sente bem. Pronto, identificou as 3 características e você sabe que isso é importante para o equilíbrio do teu psiquismo. Vamos seguir. Não acaba o fato de você ter descoberto, saber da importância do flow e ter descoberto que o ping-pong é o seu flow. Não para aí, porque isso é dinâmico, como eu estava falando. Então, se você está começando a jogar e pega alguém que é um profissional no ping-pong, o desafio vai ser muito grande e a tua habilidade vai ser pequena. Logo, você vai estar naquela zona do estresse. Essa zona aqui. Eu fiz o contrário, tá? Eu botei o desafio embaixo. Vamos supor, o desafio é gigantesco e tua habilidade é pequena, você começou a jogar ping-pong agora e está pegando um cara profissional, você vai ficar na zona do estresse. E o contrário? Se você tem muita habilidade, se você é um jiu-jiteiro, você é faixa preta, tá aqui, ó, tem muita habilidade, e você só treina, descobriu que o jiu-jitsu é teu flow, você gosta, você se sente bem quando acaba a atividade, né? Você tem alto grau de concentração, não entra nenhuma preocupação na tua cabeça enquanto você faz aquela atividade. E você é faixa preta, você só treina com faixa branca, esses caras que estão aqui embaixo, certo? Então você tem muita habilidade e o teu desafio é pequeno. Né? O desafio está aqui, ó. Só treina com gente de faixa branca. Então tu vai estar nessa faixa, você vai ficar tedioso. Então a ideia do flow, depois de saber as suas características, depois de saber da importância para o equilíbrio do teu psiquismo, além de encontrar essa atividade, você precisa ficar sempre ocupado com essa questão de desafio e habilidade. Desafio e habilidade para você estar nessa faixa, nunca reta, né? Sempre dinâmica, mas não sair dessa faixa que é o centro do gráfico que eu fiz, né? Para você ficar dentro do flow. Nem ficar no tédio, nem ficar no estresse. Tá bom? Gente, eu tô acelerando porque eu tô sem relógio. Eu não sei que horas são, se eu já estourei o meu tempo. Então, é isso. Tá bom? Espero que esse pocket aí, essa micro aula sobre o flow, que tem lá no meu curso de gerenciamento do estresse e ansiedade, possa ser útil para você de alguma maneira que está acompanhando aqui, tá? Então, comenta aí o que você achou, escreve para a gente,
eu respondo não por aqui, mas respondo pelo meu Instagram, então se você quiser também falar por lá, fica à vontade. Se quiser falar por aqui, fica à vontade. O meu Instagram é @marcopantojapc. E é isso. Espero não ter estourado o tempo e a gente se fala na terça-feira que vem, 18 horas. Forte abraço.